Vem por aqui. Esse é o nosso labirinto. Ai, muito bom. Um crime passional, filhos abandonados e uma caixa cheia de cartas. O audiovisual, o cinema, televisão, todas as novas mídias, etc. Esse conteúdo todo que a gente tem hoje disponível pra gente visa um entretenimento, né? É uma indústria do entretenimento, mas é uma indústria de transformação também. O audiovisual tem essa vocação, ele pode ser utilizado para isso. Eu tentei fugir um pouco do documentário padrão desse filme. Mesmo assim, todas as cenas contundentes são cenas de documentários. Isso ali vai recheando os diálogos entre os personagens fictícios. Eu acho que a produção acaba sendo uma necessidade do artista no Brasil, né? Porque você quer fomentar as suas ideias, você tem que muitas vezes batalhar por elas. Então eu acabei aprendendo a produzir os meus trabalhos. É uma loucura. Você tem que separar bem direitinho a hora que o roteirista sai, que vai entrar o ator. O roteiro é um processo. Ele vai mudando durante a filmagem, depois muda na montagem. Você chega no papel até o mais longe que você pode. E aí você começa a filmar, naturalmente você vai sendo obrigado a repensar certas cenas. Eu criei o roteiro, desconstruí, fiz a desconstrução de uma forma coerente, intercalei as 18 sequências, mas que o público possa ir montando aquilo ali. É uma brincadeira, é um jogo do crime passional mesmo. Mais do que um filme, Sigilo Eterno é um convite para os espectadores repensarem os exageros do comportamento consumista. Através do diálogo entre os protagonistas, o longa alerta o público a abrir os olhos e pensar em melhores condições de vida na Terra. A ONU, dominada pelo homem, não possui condições de oferecer nenhuma segurança e nenhuma esperança para a humanidade. Este filme, nossa intenção é justamente provocar uma possibilidade de pensamento. Todas as pessoas que estão na Terra atualmente, bilhões de pessoas, têm que, a partir de agora, se preocupar e muito onde mete o seu lixo, o que faz com a sua água, o ar que respira. Esse roteiro do Noilton eu acho extremamente inspirado. Ele tem imensas possibilidades e ele faz alertas muito importantes, discute um assunto importante, a questão dessas conferências do clima para a gente salvar o planeta. É um filme que fala de ecologia no momento atual, que a gente precisa realmente ter uma ideia que a gente precisa ser mais autossustentável, que a gente precisa ser mais ecológico. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. E as pessoas estão aí, morrendo envenenadas. Ele tem um contexto geopolítico, ele tem um contexto humanitário, ele tem um contexto da força da mulher e também com a nossa África. Noilton chegou para mim com um roteiro em que ele fala da experiência de alguém que é diplomata, uma pessoa que é médica dos Médicos Sem Fronteiras e um diretor de cinema, que são classes representadas pela burguesia branca que todo mundo sabe. De repente, a gente está fazendo um filme em que todas essas pessoas são representadas por representantes da raça negra como nós somos. Então, não tive como dizer não. Heloísa, aonde estás que não me responde? A ideia desse roteiro, que traz a relação do Natan e da Heloísa, é uma ideia de quebrar um pouco também, de não ficar um filme didático, extremamente político. Tem uma história desse casal que viveu um romance. O Natan, que era namorado da Heloísa, estava fazendo um filme sobre uma conferência. Então, todos esses temas, eles vêm surgindo no meio da relação dos dois. Você vem trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não posso. Não, eu não quero te reencontrar. Eu vou te ligar. Você vai me deixar nervosa. Eu sou uma espécie de alter ego do Noilton. E é muito interessante porque eu faço a única personagem masculina do filme, o que, de uma certa forma, daria uma característica de ser o protagonista, mas, na realidade, eu não sou o protagonista. As mulheres todas que circundam, que compõem o universo noíltico desse filme, elas é que são as protagonistas. Mas é que o mundo inteiro vai me ver
e ouvir. Eu tô nervosa. Eu acho que a gente está conseguindo fazer uma ondulação muito interessante para que o filme seja um filme agradável, mas falando de assuntos contundentes que merecem a atenção de todos. O senhor sabe o que é utopia? Utopia, querida. Utopia é quando a poesia e a liberdade se dão as mãos e juntas saem voando feito duas borboletas. O novo longa da diretora Adriana Dutra dá continuidade a uma trilogia que começou com Fumando Espero. Quanto tempo o tempo tem, houve filósofos, cientistas e religiosos para falar sobre a história do tempo. As obras têm em comum o envolvimento da diretora com cada tema. As narrativas se desenvolvem a partir de uma experiência pessoal da cineasta. Qu'est-ce donc que le temps? Écrit Saint-Augustin. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Quanto tempo tem? Ele faz parte de uma trilogia que começou com Fumando Espero, um documentário que tratou da questão do tabagismo e do vício à nicotina. Agora, com Quanto tempo tem, a questão do tempo e da falta de tempo, da pressa, do mundo acelerado que nós vivemos, o mundo contemporâneo. E o terceiro filme dessa trilogia vai ser A Sociedade do Medo. Eu vou fazer uma super crítica ao consumo e ao capitalismo. Things happen faster and faster. You know, it took 400 years for the printing press to take off. It took 50 years for the telephone to reach a mass audience. The cell phone reached a worldwide audience in 7 years. Social networks took off in 3 years. We now see major changes in technology in 1 year's time. So things are getting faster and faster. So in one sense, time is getting more precious because we have less and less time to kind of make the next revolution. Essa medição de tempo, que é uma convenção, de nada natural tem nada disso, foi criado pelo homem e o filme vai contar essa formação do tempo, vai chegar no presente do tempo, que é esse tempo que nós vivemos, o tempo da pressa coletiva, e vai levar a gente para o futuro do tempo, para a formação da sociedade que nós vamos viver muito em breve, que tenta ser imortal. Nós hoje já estamos fazendo impressão em 3D dos nossos ossos, dos nossos órgãos vitais. Nós já chegamos aos 100 anos e é muito provável que com a manipulação de genes, com a programação de células que já estão acontecendo, que muito em breve nós possamos viver milhares ou centenas de anos. Existe um sistema de comunicações que, às vezes, em vez de fazer com que a pessoa reflita e fique mais instigada sobre um conhecimento mais profundo de si mesmo, ela quer mais como se fosse tipo, um amortecimento nisso tudo. Não pergunte nada, não questione. Vá comer um pouquinho, vai fazer um pouquinho de sexo, compre uma roupinha nova e fique feliz. Na verdade, o filme é uma reflexão da vida. É uma reflexão do mundo contemporâneo, esse mundo competitivo, onde o sucesso é o dinheiro, onde a nossa percepção de tempo bem gasto é sempre uma percepção de tempo produtivo, não de tempo contemplativo. E a gente se observa uma sociedade muito doentia. Nós vivemos num mundo onde uma das maiores indústrias mundiais é o entretenimento, é o lazer, mas nós nunca fomos tão deprimidos. Então o filme para pra gente parar para pensar um pouco melhor na gente, no que a gente está fazendo das nossas vidas. Hoje em dia é tão fácil se dispersar que a ideia de você ter a contemplação, de você focar em algo que não tem uma tela ligada na sua frente, é difícil. Se existe um lugar onde é possível ir e voltar no tempo, esse lugar é o cinema. O curta Ele ou Ela conta a história de um crime passional através de uma narrativa não linear para intensificar o mistério sobre o assassinato. É um crime passional. Ele ou ela, quem é o assassino ou é a assassina. Só que a grande questão do roteiro é uma desconstrução do linear. São 18 sequências intercaladas, que a gente coloca uns elementos, uma arma, corpo e uma mão, com a luva, intercalando nessa quebra do roteiro. E o Paulo André foi feliz na trilha também, porque ele causa muito mais essa sensação de suspense com a trilha. E é sem texto, é só frase de movimento. É uma dramaturgia, uma trilha original para justificar essas questões da imagem, justificar essas imagens intercaladas. É uma trilha desenhada, sabe, ali no frame, tudo muito pontuado.
ser um filme feito numa cidade que tem uma referência barroca, é uma outra desconstrução, porque a gente procurou locações que remetessem a uma estrutura urbana. Metrópole. Asfalto, pichação, concreto. Exatamente. Aquela coisa pálida, chapada. A fotografia também foi uma opção bem fechadinha, uma 50mm, só para deixar nítidos os detalhes. Nós optamos por gravar fora do estúdio, sem uma certa estrutura de iluminação, por exemplo. Nem cena que tem dentro do carro, nós não usamos iluminação. Só o que era possível do carro e da rua. É um contraponto que é muito legal, porque tem a cor quente, a coisa da passionalidade, do crime, da traição. E a proposta do Azulado, realmente, para trazer a frieza mesmo, dessa psicopatia ali que acontece no filme. Mas é tudo muito sutil. O grande lance ali é esse jogo. É um jogo de roteiro, um jogo de direção, um jogo de iluminação, é um jogo de trilha. Na verdade, foi uma parceria muito legal, assim, porque eu acho que cada um entrou com o que podia oferecer, entrou com as suas pesquisas. Então tem uma pesquisa mesmo, sabe? É um curta que se justifica pela pesquisa. Ela é uma das técnicas de som mais requisitadas do país. Com mais de 60 filmes no seu currículo, eu tenho o grande prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista, Zezé D'Alice. Zezé, obrigada pela sua presença. Prazer. Prazer você estar aqui com a gente. Vem cá, eu queria saber como é que começou a sua história com o cinema, onde você se encantou pelo cinema e o seu percurso até chegar no som, a entender que era isso que você queria fazer. Eu sempre fui apaixonada por cinema. E fui fazer faculdade, fiz audiovisual. E eu era louca para fazer cinema, até que um dia surgiu uma oportunidade e eu fui fazer assistência de produção, entendeu? Depois fui fazer continuidade. Porque quando a gente começa no cinema, a gente varre o chão, limpa o sapato, faz tudo. Joga nas 11. Aí uma vez eu fui fazer um filme e comecei a namorar o Juarez Dagoberto, que era o The Best da época do som. E ele fazia o som e eu fazia a continuidade. E a gente começou a viajar em filmes diferentes. Aí ele me puxou, falou, vem pro som. Aí eu fiz 30 longas de assistente. Com Tizuca, com Sérgio Rezende, O Sonho Não Acabou. Fiz o Fitzcarraldo do Herzog. Que legal. Depois desses 30 longas, eu segui minha carreira solo, já estava bom, né? Já estava bom, já estava formada, né? Já estava formada. E como é que você vê a importância do som, assim, dentro da narrativa, da maneira de contar o filme? É fundamental. Som ruim no filme, você não aguenta. Por mais que a imagem seja boa, eu acho que o som é 50%. Não adianta ter tudo lindo se o som for ruim, né? E tem muita diferença no processo de captação de dois extremos opostos, assim, de um silêncio, quando você precisa de um silêncio absoluto, ou quando você vai filmar, por exemplo, um lugar muito barulhento, para você captar o som direto, sei lá, de uma escola de samba, sabe? Às vezes é mais fácil na escola de samba do que no silêncio absoluto, entendeu? Dizem que o silêncio absoluto não existe, né? Pois é, porque às vezes você está no estúdio, que é teoricamente o lugar mais silencioso, mas tem um ar refrigerado que te incomoda. Entendeu? Às vezes tem um refletor que te incomoda. Aí na imagem você está vendo que o lugar é para ser silencioso e tem aquele fundo. Ok, deixa para pós, tira, mas a pós também custa dinheiro, os produtores não gostam. Você faz esse trabalho de pós, porque você faz várias funções dentro do som. Eu faço só a captação do som. Eu quero ir para os Estados Unidos da América. A gente vai para Itália. Não, de lá eu pego um ônibus. A vida do campo pode até trazer paz e tranquilidade para alguns, mas para outros, a sensação de isolamento é um desafio. Um curta inspirado na Nouvelle Vague francesa faz um retrato psicológico dos personagens, a simplicidade da vida e as paisagens.
Ele é gravado no interior de São Paulo, no cenário de fazenda mesmo. E essa moça, a mãe morreu no parto e ela cresce muito solitária. É a única menina, uma filha única, então ela busca o olhar de uma pessoa. Esse personagem que eu faço, que é o João, ele é um cara que trabalha na fazenda, mas na cabeça dele, ele é uma pessoa completamente feliz. Hoje desenhei a distância. E quando ele tá lá no dia de rotina de trabalho dele, ele descobre uma caixa misteriosa que tinha um monte de carta, ele começa a ler aquilo, inevitavelmente, por curiosidade, ele descobre a história da própria patroa dele, que é essa menina. E aí, como relatar informações da vida de alguém dessa maneira, né? Bom dia, João. Desculpe, bom dia. Eu cheguei a pensar que você não vinha, mas depois que encontrei esse papel caído no chão, percebi que você viria bem cedo pra buscar. Ah, chegou ali? Eu pareço uma senhora? Olha pra mim. Muda a vida dele, porque ele vai estar com uma informação que vai mudar para sempre a vida dela também. Ela sempre quis saber mais sobre essa mãe, como teria sido o casamento dela, se o pai a culpa pela morte da mãe. E quando ela tem a oportunidade, o rapaz vai entregar o papel para ela e fala, não, eu não conhecia a minha mãe. E o meu pai me trata de uma maneira indiferente, você é a pessoa que eu mais conheço, então conte-me a minha história. Eu não posso inventar a sua história. Não, mas eu não quero que você invente nada, eu só quero que você me fale a sua impressão da minha vida. Eu acho que o Brasil forma esses profissionais plurais, né? Eu sou ator, cantor, músico também, mas eu acho que a produção acaba sendo uma necessidade do artista no Brasil, né? Porque você quer fomentar as suas ideias, você tem que muitas vezes batalhar por elas. Então eu acabei aprendendo a produzir os meus trabalhos. É uma loucura. Você tem que separar bem direitinho a hora que o roteirista sai, que vai entrar o ator. Eu sei que ela terá momentos difíceis sem mim, mas que vai ser mais forte do que eu. E vai encontrar alguém que realmente a ama e que vai tirá-la da frieza do pai. Por trás da agitação das festas e da vida noturna, as grandes cidades escondem personagens solitários. Eles sonham em fugir da monotonia e da rotina, como no clássico do diretor Walter Hugo Cori. Começar? Os personagens frágeis e infelizes de Noite Vazia buscam algum sentido em suas vidas. Está se gostando, hein? Uhum. Antes não queria olhar, agora fica se narcisando. Vocês são todas umas vagabundas. E o que é que você esperava? O que é que eram as outras 366? Decora seu número, hein? Dois amigos ricos e duas garotas de programa passam a noite juntos na tentativa de se divertirem e se surpreenderem. Por que você trouxe a gente aqui? Essa é a pergunta de sempre. Até parece disco. É que sempre existe a esperança que vai ser diferente. Que vai aparecer uma mulher espetacular que vai devorar a gente vivo. Mas o que era para ser uma noite de prazer e festa acaba virando um debate melancólico sobre as suas questões existenciais. Às vezes eu me sinto tão bem que... não sei. Nem parece que... Eu entendo. Mas aqueles com quem eu me sinto bem, no dia seguinte me esquecem e não me procuram mais. Eu gosto tanto quando as pessoas me procuram pela segunda vez. Tanto as paisagens externas de São Paulo quanto as cenas internas do quarto sugerem solidão, opressão e isolamento, refletindo o vazio interior dos personagens. Existe um porto seguro nas nossas vidas? Todos nós estamos sujeitos a mudanças bruscas e repentinas, independente de gênero, idade ou classe social. A diretora Sandra Kogut repete a parceria com o produtor Flávio Tambellini num filme sobre abandono e transformação. Que horas você achou ela, Leonardo? Foi mais ou menos como eu já expliquei pra senhora, dona Regina. Quando eu abri a porta da garagem, ela já estava sentadinha ali no... Mas que horas foi isso, Leonardo? Campo Grande se passa no Rio de Janeiro de hoje. Essa confusão, essas obras monumentais, tudo meio de pernas pro ar. E, na verdade, ele conta uma história de mudança. Será que eu não tenho que chamar a polícia?
Não. Ela tem um papel com o meu nome escrito. Quem foi que te trouxe aqui? Foi sua mãe? Começa o filme quando duas crianças são deixadas pela mãe na frente de um prédio em Ipanema, que é um bairro de classe média alta do Rio de Janeiro. E eles têm um papelzinho com o nome e o endereço de uma mulher que mora nesse prédio. E a mãe não volta. E aí ninguém sabe muito bem por que essas crianças foram deixadas ali. E aí esses dois mundos se chocam. E aos poucos, durante o filme, você vai entendendo por que elas foram para lá, quem são essas crianças. Mas fala de um momento de mudança, de transformação. Não só na cidade, como na vida de cada um deles. Pois é, e aí? O que a Sally disse? Você tava morrendo de pressa saindo pro aeroporto? Sandra é uma diretora, uma pessoa muito sensível, muito obstinada no que ela quer fazer, muito trabalhadora, né? E a gente teve a experiência do Mutum, que foi uma experiência que deu muito certo. A gente fez um filme lá no interior de Minas, baseado em Guimarães Rosa, e esse filme repercutiu. Ele foi para Cannes, foi para Berlim, foi para Toronto. É um filme que teve uma carreira bonita. Sabe o que o amigo do tio disse? Que Mutum é um lugar bonito. Oi? Então, uma repetição de algo que deu certo. Apesar de ser um filme totalmente diferente. É um filme urbano, que mostra o Rio de Janeiro em obras, mas também trata do universo de crianças. A sua mãe me conhece? Hein? Ela já esteve aqui? Como é que foi a experiência de ter feito o Cazuza, que foi um filme que foi premiado pelo Som? E é um filme com muita música, um filme que tinha um ator que cantava. Cazuza foi um filme muito prazeroso de fazer. Tinha uma equipe que gravava o Daniel ao vivo, tinha o playback... Durante as cenas. Durante as cenas. Mas, assim, foi mais trabalho, mais gente na equipe, entendeu? Mas não foi, assim... O filme dificílimo, não. O negócio é saber onde você quer chegar. Você quer chegar a algum lugar? Por que você não é como os outros, hein, Cazuza? Qual que você acha que foi o filme talvez mais Irmã difícil? Dulce. É porque é um filme de época que você vai pra Salvador querendo fazer um trabalho Como é que silencia lindo. Salvador, né? Aí quando você chega em Salvador, a cidade inteira é mesmo que tá em Ramos, no Mercadão de Madureira, é sério. Então era uma frustração atrás da outra. Choveu muitos 40 dias. O personagem da Bianca era muito pequenininho. Tinha que falar baixinho. Que era o personagem, era a Irmã Dulce jovem, fraquinha, né? Foi um trabalho difícil, realmente. Foi. Como é que você pode ficar aí parado? Vendo as pessoas sofrendo e não fazer nada. Foi difícil fazer, por exemplo, O Homem que Engarrafava Nuvens, que é um filme que tem música, que tem instrumentos. Prazer, foi facílimo. Nossa, foi divino aquele trabalho. Porque é um filme que tem muita referência musical, era só né? eu e Rômulo viajando pelo Brasil, Nossa, foi muito bom. Uma equipe mínima, né? Porque quando você faz documentário, a equipe é muito pequenininha, aí fica todo mundo ali no aconchego. Foi super legal. Esse aí é que é o folclore legítimo, é esse aí que é coisa da roça. Como é que é o seu processo de trabalho com o microfonista, assim? Você é uma técnica de som, né? Você fica ali O na microfonista, mesinha, né? ele tem que ser muito bom. Você tem uma equipe que você trabalha sempre? Eu trabalho... A maioria das vezes a gente repete, né? O cinema repete muito as equipes, porque o que dá certo a gente não muda, né? Tem diretor que repete até o mesmo ator a vida inteira. É verdade. Né? Se eu tiver um microfonista ruim, eu posso não ter um bom som. Se ele errar o eixo, por exemplo. Que é um trabalho super difícil do microfonista. Além de ser A gente tava físico, falando né? do Rômulo. Além da coisa do... O Rômulo é o meu preferido, entendeu? Que é uma pessoa que você trabalha A gente já sempre. fez, acho que uns 25 filmes juntos. O SOS eu fui só com ele, porque quando você viaja para fora do Brasil, tem problema de grana, né? O SOS a gente corria naquele parque da Universal. Gente, o cara dizia, não pode passar por aqui, a gente só passava, né? Tipo, tem que resolver, chegar rápido, né? era eu e o Rômulo igual dois malucos correndo pelo parque para poder chegar no lugar certo na hora certa. Arranjar um namorado mesmo, desses bem bonito assim. Mas cuidado com os plurais, tá? Cuidado quem? Plural, o S no final das palavras. Meu nome é Charles. Muitos prazeres. Obrigada pela sua presença, Obrigada, você ter vindo. Obrigada a vocês. Adorei.
Se vocês quiserem assistir a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais!